Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a modelagem, o corte e preparar para assar os nossos pães rústicos. A gente vai aqui fazer baguetes, pilão, pão oval e o pão redondo. Eu vou começar com as baguetes. Meu nome é Elke Oliveira e esse vídeo faz parte do conteúdo interativo do meu livro Pães que Curam. Nós vamos começar com as baguetes. Nós vamos fazer aqui agora baguetes de aproximadamente 35 centímetros, em torno de 300 gramas. Você vai colocar um pouco de farinha na bancada e nós vamos virar aqui essa massa para fazer a pré-modelagem. Baguetes normalmente têm um formato comprido, então a pré-modelagem também precisa já ser num formato um pouco comprido, o oval. Vamos dividir a massa primeiramente. Aqui nós faremos 4 baguetes de em torno de 300 gramas. Você vai precisar de uma balança. Então vamos pesar aqui. Vai precisar mais um pedacinho. A pré-modelagem é justamente para unir as partes e já dá o formato para facilitar a modelagem do pão. Agora sim, nós vamos dar uma leve achatada e já fazer uma enrolada nessa massa, deixando aqui um formato oval. E vamos colocar aqui para descansar. Vamos repetir esse processo com todas as outras. Terminada a última, não se preocupe se não ficaram todos iguais. Isso aqui é somente a pré-modelagem. Agora você vai cobrir essa massa com plástico e aguardar 20 minutos. Enquanto aguarda, nós vamos continuar a modelagem. Vamos agora para o filão. Agora vamos fazer a pré-modelagem do filão. Novamente, um pouquinho de farinha na bancada. E aí vamos virar a massa. Eu vou dividir a massa em porções de 200 gramas, que é um bom tamanho para alimentar uma pessoa. Então vamos pesar porções de 200, faltou mais um pedacinho aqui. Agora sim vamos fazer a pré-modelagem. Nós vamos achatar um pouco aqui para retirar um pouco o ar. E vamos simplesmente enrolar a nossa massa também já no formato mais oval, como fizemos com a baguete. E deixar a massa descansar. Agora sim nós vamos cobrir com plástico e aguardar 20 minutos. Enquanto isso, as nossas baguetes que já passaram o tempo, eu vou começar a modelagem. Vamos começar a modelar a baguete agora. Vamos pregar a massa, dê uma leve achatada para soltar um pouco da fermentação. E agora sim, você vai pegar esta ponta e dobrar até o centro, em toda a extensão da massa. Dobre até o centro. Vire a sua massa e do outro lado, novamente, você vai pegar esta ponta, só que agora ela vem até o final. Então você pega a ponta e leva até o final. E aí, para selar, use a lateral da sua mão, bem apertado para que a baguete não se abra durante o assamento. Sele com a mão e vai dobrando usando um dedo de apoio e selando com a outra mão. Dobre usando um dedo e sele até o final. Esta emenda vai ficar para baixo na assadeira. Se você gosta de baguete desta forma, com a pontinha redonda, sua baguete aqui já está pronta. Se você gosta ela com a ponta mais fina, somente com a pressão das suas mãos, finalize de maneira que faça uma ponta pressionando sobre a bancada. Agora sim, transfira. Lembra que a emenda vai para o fundo da forma. Terminada a modelagem, você vai cobrir as baguetes com plástico para a segunda fermentação, até a hora de assar. Massa da baguete já fermentada. Agora nós vamos preparar os cortes e o assamento. Aqui, se você quiser, para facilitar no deslizamento da lâmina, pode colocar um pouquinho de farinha aqui por cima. Passar a mão bem suavemente, porque você não quer que achate a fermentação que já está pronta. Aí agora, a lâmina que você vai usar tem que ser nova, bem afiada, para facilitar esse corte.
O corte da baguete, para desenvolver bem, ele tem que ser no sentido perpendicular aqui da baguete e não atravessado dessa forma. Assim não vai dar um bom salto de forno. Então você começa o corte e vai até um ponto e daqui você começa novamente outro corte. E se precisar, um a mais aqui, sempre nesse sentido. Se for necessário, pode aprofundar um pouquinho. Esse corte deve ter uns meio centímetro de profundidade. Você pode também fazer um corte único na baguete, em toda a extensão do pão. Se você inclinar a lâmina para fazer esse corte, a chance de abrir uma pestana na sua baguete é maior. Só assar conforme as instruções da receita que está aí no livro. Uma curiosidade, você leu o conto relacionado a esse pão? O que você achou? Me conta aí nos comentários. Agora vamos modelar o nosso pão filão. Um pouquinho de farinha na bancada. Você vai pegar a massa que já descansou por 20 minutos, dá uma leve achatada para retirar essas bolhas de ar e aí leva até o centro, como fizemos com a baguete, até o centro. Depois vira para o outro lado e novamente nós vamos fechar até o final. Aqui no filão nós não vamos esticar a massa como nós fizemos com a baguete. Depois de bem selado o final, nós apenas vamos modelar a ponta pressionando sobre a bancada. Já temos aqui o formato filão. A emenda que tem aqui, você vai colocar para baixo na assadeira. Fiz alguns tamanhos de filão, todos têm esse formato alongado. Um mais redondinho, outros menores e um pouco mais comprido. Você pode fazer o tamanho que você achar melhor aí na sua casa. Vamos cobrir então com plástico para aguardar a segunda fermentação. Esse pão vai crescer novamente até ficar bem fofinho para a gente assar. Agora nós vamos cortar os nossos filões. Lembre-se de usar uma lâmina bem afiada. Nós vamos fazer um corte em toda a extensão do pão. Esse corte deve ter aproximadamente meio centímetro de profundidade e a lâmina sempre inclinada para favorecer a abertura da pestana. Agora vamos assar de acordo com as instruções da receita que você tem aí no livro. Agora vamos modelar o pão oval. Primeiramente, prepare o seu baneton. Você pode polvilhar a farinha de arroz, de modo que o seu pão não vai grudar aqui quando você for tirar. E então nós vamos dividir a massa em duas partes. Vamos deixar o baneton aqui de lado, aguardando enquanto isso. Agora vamos retirar esse excesso de farinha de arroz. Um pouquinho só de farinha de trigo na bancada e vamos virar a nossa massa aqui. Nós vamos fazer 2 pães, então vamos dividir a massa em duas partes. Se você quiser que eles fiquem exatamente do mesmo tamanho, você pode pesar em casa. Agora eu vou te ensinar de uma maneira bem fácil, que é bem simples de ser feito. Primeiramente, você vai pegar uma parte e levar até o centro. Depois você vai pegar essa outra parte e fechar sobre ela. E agora então, nós vamos virar o pão de lugar e você vai somente enrolar a massa, deixando o acabamento nesse momento para baixo. Seu pão já está modelado. Agora sim, pega o baneton e coloca a sua massa com a parte perfeita para o fundo, deixando a emenda para cima. Sela bem aqui a sua emenda. Então a gente vai colocar aqui um pouquinho de farinha de arroz. E colocar no saquinho para aguardar a segunda fermentação. Na geladeira, de preferência, até o dia seguinte. Mas se você tiver com pressa, pode deixar também em temperatura ambiente para assar no mesmo dia. Vamos à segunda modelagem. Agora eu vou te ensinar uma outra modelagem que você vê muito pela internet, que é uma modelagem um pouco mais complexa, mas muito boa para massas muito hidratadas. Então pegue a massa e dobre
para frente, primeiramente. E então, você vai pegar essa lateral, dar uma esticada e fechar como se fosse uma fralda de neném. E agora, então, essa ponta você puxa, fechando aqui novamente. Depois pega essas duas pontas e fecha. E agora nós vamos fazer uma costura, fechando totalmente a massa. Quando chegar na ponta final, enrola até o fim. Essa é uma modelagem um pouco mais complexa para pessoas que já fazem pão há mais tempo. Você vai ter tão bom resultado quanto com essa modelagem. Mas caso queira, depois de algum tempo, treinar nessa, você vai se divertir. Agora então nós vamos fechar essa costura bem fechada. Farinha de arroz por cima e colocar no saco plástico. A massa vai para a geladeira até o dia seguinte, ou você deixa em temperatura ambiente se preferir assar no mesmo dia. Agora, o pão já está fermentado e nós vamos fazer aqui o corte para assar do pão oval. Você vai virar na sua assadeira ou no papel, caso vá assar em uma panela de ferro. E aqui eu vou assar os dois de uma só vez na minha assadeira. Então vira novamente, deixando um intervalo entre um e outro para que eles não grudem completamente um no outro. Aqui nós podemos fazer um corte reto, de modo que o pão se abra assim, em pestana, e podemos fazer um corte inclinado em 45 graus para que a pestana levante nessa direção. Não se preocupe se os seus primeiros pães não formarem pestanas, isso é só um desejo de padeiro. O que importa mesmo é o sabor do seu pão. Então vamos começar. Eu queria só te mostrar um pequeno detalhe. Se você quiser fazer um desenho no seu pão, passe um pouco de farinha. Esses cortes de desenho têm que ser bem superficiais. Você vai poder desenhar trigos, flores, tudo que você quiser no seu pão. E agora sim, aqui está o corte. Vamos fazer primeiro o corte reto em todo o pão, de modo que esse pão vai se abrir em duas partes aqui na parte de cima. O próximo corte eu vou fazer com a lâmina inclinada. Então nós vamos com a lâmina inclinada, começando aqui. Você deita a lâmina e vira só um pouquinho. E aí você vem passando a lâmina em todo o pão, sempre com ela inclinada. Se precisar, vamos ajustar o corte mais um pouco. O corte deve ter aproximadamente meio centímetro de profundidade. E agora sim, é só assar conforme as instruções que está no seu livro. Agora vamos modelar o pão redondo. Prepare o baneton, colocando a farinha de arroz em toda a lateral. E então vamos à modelagem. Tire essa farinha de arroz de cena. Um pouquinho de farinha de trigo e vamos virar a massa. Essa modelagem é muito importante que você deixe o pão bem tensionado. Para isso, vamos começar unindo as pontas. Leve todas as pontas ao centro, até que comece a ter um formato de bola. Todas as pontas. E agora, uniu todas as pontas, você vai virar o pão. E agora nós vamos bolear a massa. O que é bolear? A gente puxa e arrasta a massa na sua direção. Então, olha, arrasta e gira a massa. Arrasta novamente e gira. E vai fazendo esse movimento até que fique completamente liso a parte de cima. Arrasta e gira. E mais uma vez. E agora sim, com a parte perfeita, nós vamos colocar no fundo do baneton a parte que tem defeitos, que está a emenda para cima. E aí aqui a gente faz a costura dessa emenda. Vamos colocar um pouco de farinha de arroz aqui por cima e colocar no saquinho, deixar em temperatura ambiente até terminar a fermentação ou levar para a geladeira até o dia seguinte. Agora o pão redondo já está fermentado. Nós vamos virar na assadeira, você pode virar a assadeira junto para facilitar.
Ou você pode usar um papel para colocar dentro da panela, caso esteja usando uma panela de ferro. Pães redondos dão múltiplos cortes. Você pode fazer um corte em cruz, você pode fazer um único corte com a lâmina inclinada em toda a extensão do pão, pode fazer corte no formato jogo da velha e outros mais que você aprender. Aqui eu vou fazer o corte que eu mais gosto, que é o corte em cruz. Nós vamos em toda a extensão do pão, com a lâmina um pouco inclinada, fazer esse corte em toda a extensão e agora do lado de cá também em toda a extensão. E agora sim é só levar para assar no forno ou na panela de ferro, conforme você preferir.